Logo depois da festa do Natal, a Sagrada Liturgia da Igreja nos convida a meditar sobre o mistério da Sagrada Família de José, Maria e Jesus, a família de Nazaré, como a família que nos revela realmente o segredo de um contínuo crescimento da vida do homem. Non è por acaso che o Vangelo di Lucas, no capítulo 2, 41 52, termina com esta expressão: E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Como então poder crescer continuamente, pois sabemos que na vida espiritual que não progride e regride? Qual o clima, o ambiente, a atmosfera deste crescimento humano pleno? Vamos então lendo o Evangelho que nos apresenta realmente os passos de um caminho, o caminho de Jesus, Maria e José, rumo a Jerusalém para a festa da Páscoa. Lemos no Evangelho de Lucas: os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Alguns exegetas dizem que todo o Evangelho de Lucas se resume como numa única grande viagem rumo a Jerusalém, uma única grande viagem rumo à sua Páscoa. Por isso muitos exegetas lêem este capítulo 2 como o índice do Evangelho, como uma síntese de todo o Evangelho, toda a vida de Jesus. É um caminho rumo à Páscoa, rumo à sua paixão, morte e ressurreição, rumo à vontade do Pai, que aparecerá também de forma muito clara neste trecho do Evangelho de hoje. Temos no Evangelho que quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Esta indicação dos 12 anos não é casual. De fato, 12 anos representava para um jovem em Israel um momento particular, uma passagem típica para a idade adulta, como uma iniciação. Era a festa do Bar Mitzvah, que se dava exatamente com os 12 anos, quando o jovem israelita era chamado para ler em público na sinagoga a palavra de Deus. É a idade em que se reconhece a maturidade do jovem, esta maturidade que em Jesus se manifesta desta forma. Continuando na leitura do Evangelho, nós encontramos uma busca dos pais. Os pais procuram Jesus. Eles percebem depois de um dia de viagem que Jesus não está na caravana, então vão procurá-lo. O Evangelho ainda especifica que encontraram Jesus depois de 3 dias de procura. A referência aos 3 dias novamente nos remete aos 3 dias do túmulo de Cristo, os 3 dias da sua morte, quando Maria Madalena, os apóstolos, a igreja inteira procura Cristo. De fato, todo o Evangelho manifesta a procura, uma procura quase que desesperada, seja de Deus que vem ao encontro da sua criatura, seja do homem que procura em Deus a sua plena realização. A plena realização da criatura está na busca, na realização da vontade do Pai. 3 dias depois, então, o Evangelho dirá: o encontraram no templo, estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos o que ouviam no menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. E sua mãe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos angustiados novamente à tua procura. Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai. 4 vezes o termo procurar, procura, expressa exatamente aquilo que o homem é chamado a viver. Para que nós possamos ter uma vida plena, uma vida realizada, nós precisamos continuamente procurar o Cristo e procurar a vontade do Pai. Mas também entender que na busca da vontade do Pai, a família permanece um mistério que precisa ser contemplado continuamente, precisa ser meditado como Maria no seu coração, algo que supera a nossa capacidade de compreensão humana. Em outras palavras, o filho não é posse dos pais. É um mistério de amor que te é confiado para que você possa fazê-lo crescer em sabedoria, idade e graça diante de Deus e diante dos homens. A esposa não é posse do esposo, nem o esposo posse da esposa,
mas cada um dos membros da família, para que a família seja realmente manifestação da vida de amor que Deus projetou à imagem da Santíssima Trindade, tem que viver em função do outro, expropriado de si, todos buscando a vontade do Pai e juntos vivendo na reciprocidade aquele amor que contém a presença viva de Cristo no meio de nós. Pois, como lemos em Mateus, onde 2 ou 3 estão unidos em nome de Jesus, aí ele se faz presente no meio deles. E o segredo de Filipenses 2,3 que diz: considerai os outros superiores a vós mesmos. Os 30 anos, então, da vida oculta de Jesus, que são sintetizados no versículo 51 deste Evangelho. Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Na verdade, não manifestam uma vida oculta, mas manifestam a revelação, exatamente a revelação da dignidade da família e da lei da plena realização do homem que cresce descendo, que cresce sendo obediente à vontade do Pai. É belíssimo perceber que esta submissão é recíproca. Não é apenas Jesus que desce e é submisso aos pais, mas também os pais que respeitam esta novidade, este mistério que é o próprio Filho de Deus no meio deles. Cada um vive em função do outro. Na carta Patris Corde, Papa Francisco diz que a grandeza também de José consiste no ter feito da sua vida um serviço, um sacrifício, um mistério da encarnação. A conjunta missão redentora em ter usado da autoridade legal que detinha sobre a Sagrada Família para lhe fazer dom total de si mesmo, da sua vida, do seu trabalho. Uma oblação, então, sobre-humana de si mesmo. A autoridade do pai não é autoritarismo que se impõe sobre os filhos, mas é um serviço de amor em função do crescimento dos filhos e reciprocamente cada membro da família, vivendo em função do outro, encontra a plena realização do paraíso na terra. O Santo Papa João Paulo II fala da família como trindade na terra, ou participação da vida e mistério do próprio Deus, e diz que o nós divino constitui o modelo do nós humano. A família tem uma raiz. A raiz da família está na vida trinitária. Tem uma seiva que flui e que dá vida a toda a árvore. Esta seiva é o amor de Deus derramado no nosso coração, que é o próprio Espírito que corre quando nós vivemos reciprocamente o amor. E vivendo assim, nós experimentamos a mesma alegria da presença de Cristo no meio de nós que a família de Nazaré experimentava. Então, uma pergunta: a tua família é um inferno ou um paraíso? A tua família é uma experiência de amor, uma experiência de violência, de individualismo, de tristeza? A tua família é realmente uma comunhão trinitária ou é uma família, como dizia o saudoso Padre Leo, onde cada um vive por si mesmo no seu individualismo, fechado no seu quarto, na própria tristeza, pois quem busca a própria vida a perde, mas quem perde a sua vida para amor dos outros a encontra. É belíssimo ver que na segunda leitura da liturgia de hoje, na carta de São Paulo aos Colossenses, nós encontramos os ingredientes. Quais são os ingredientes para que a família seja paraíso? Sempre lembro de uma criança que veio na comunidade e dizia: Padre, não quero voltar em casa. Perguntei por quê? Porque a minha família é um inferno e aqui o paraíso. Como fazer da nossa família um paraíso? Na carta de Paulo aos Colossenses, nesse capítulo 3, encontramos todos os segredos e os ingredientes para que a nossa família seja reflexo da vida trinitária, paraíso na terra. Por isso, diz Paulo, revesti-vos de sincera misericórdia. A primeira coisa, a misericórdia. A família não permanece de pé sem misericórdia, sem perdão. E depois, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportação recíproca, perdão recíproco. Se alguém tiver queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, diz Paulo, assim perdoai-vos também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros. Pois o amor, diz Paulo, é vínculo da perfeição, mas sabemos que Deus é amor. Onde tem amor, tem Deus. É a presença de Deus, a atmosfera que faz crescer a vida, faz florescer a vida. Se a família tem uma raiz na vida trinitária, cortando esta raiz, a planta morre,
mas se fica unida à raiz acesa do Espírito Santo, que este amor derramado no nosso coração flui, faz florescer, traz frutos, e o fruto é a paz. O versículo 15 diz que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros do seu corpo. Somos chamados para a paz, e paz sabemos que plenitude, que presença, que glória de Deus manifestada na nossa vida. E por isso, sede agradecidos, cantai hinos, cânticos espirituais em ação de graças. E qual é o método? A palavra de Cristo, que com toda a riqueza habite em vós. É interessante que quando a minha família se converteu, a primeira coisa que meu pai desejou foi desligar-nos da televisão para ligar-nos na palavra de Deus. Este é o segredo, esta é a espada para lutar realmente a nossa guerra neste tempo de um ataque violento contra a família. O anticristo tenta tocar as colunas, o alicerce da vida. Nossa Senhora em Fátima disse que o último ataque de Satanás será contra a família. De fato, temos duas colunas no Gênesis, a vida e a família. Feita a imagem de Deus, homem e mulher, a imagem de Deus os criou. O anticristo quer atacar a primeira coluna, que é a vida, chamando, por exemplo, o aborto, que é um crime hediondo, como um direito da saúde da mulher, chamando bem de mal, mal de bem, plantando a eutanasia, mas atacando a vida também de tantas outras formas, como, por exemplo, por uma injustiça social que não permite aos filhos de ter uma vida digna, ao operário de ter uma vida respeitada, e atacando a outra coluna, que é a família, com a implantação, por exemplo, da ideologia do gênero, que não tem nada a ver com o respeito devido às pessoas com orientação homossexual, mas que quer erotizar as nossas crianças, tirando às famílias o direito reconhecido pela Constituição de formar os filhos conforme a fé e a moral que a família professa. Nós temos que ter clareza disto, e ter clareza que não é somente este o ataque. Toda esta avalanche de imoralidade, de adultério, por exemplo, apresentando como normal aquilo que é uma oposição violenta à própria palavra de Deus, sabemos que salário do pecado é morte. Então, em tempo de batalha em que precisamos pegar nas mãos a espada da palavra, erguer a nossa cabeça, como diz o livro dos Macabeus, lutar para defender o nosso país, a nossa pátria, a nossa religião e a nossa fé. Com espírito destemido, com espírito corajoso, na força do espírito. E como é lindo, porque o mundo se encanta quando vê famílias cristãs que verdadeiramente vivem no amor. Esposas que são solícitas com os maridos, maridos que amam as esposas, filhos obedientes aos pais. Tudo isso, como diz Paulo, é bom e correto no Senhor. Mas também é bonito ver que isso também atrai o interesse e a admiração dos homens, que diante de Deus e diante dos homens podemos resplandecer, para que os homens, vendo as boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Precisamos crer que o mundo inteiro procura o Senhor, que o mundo tem saudade desesperada de Deus, que o mundo deseja sentir o perfume de Cristo, o reflexo da luz de Cristo, e somos chamados a sermos luz do mundo e sal da terra. E por isso que na primeira leitura tem todos esses frutos lindos, flores e frutos, de quem vive realmente o mandamento do amor dentro da própria experiência familiar. Autoridade da mãe, autoridade do pai, honra recíproca, e tudo isso alcança perdão dos pecados, evita cometê-los, será ouvido na oração cotidiana, terá alegria com seus filhos no dia em que orar será atendido. São 10 frutos que a palavra de Deus em Eclesiástico nos apresenta nesta primeira leitura, de uma vida correta, de uma vida vivida dentro da lei da palavra de Cristo. E terminando, lembro realmente uma experiência linda de um pai que um dia me procurou dizendo que esteve na missa, que na missa o seu coração mudou. Eu pensei que tivesse sido tocado por alguma experiência através da palavra de Deus, da pregação do padre que ia celebrar esta missa, e me disse não. É que eu vi uma família unida, uma mãe e um pai com 5 filhinhos. O amor deles, o cuidado, a obediência, a serenidade dos filhos, aquele olhar de simpatia uns para com os outros, aquela sintonia espiritual que se percebia, que se respirava, me tocou profundamente e senti que a minha família também
poderia ser assim. Eu voltei em casa, pedi perdão para minha esposa, convidei os meus filhos para sentar na mesa e juntos começamos a orar em família e a declarar-nos o amor que muitas vezes não nos declaramos. Como é importante descobrir a força do testemunho e que realmente, como dizia Francisco, precisamos pregar o Evangelho sempre quando for necessário com as palavras. Ou como lemos na carta de São Pedro, na primeira carta, embora alguns não creiam na palavra, acabam conquistados pela conduta de suas mulheres mesmo sem palavras. Que cada um de nós seja este Evangelho vivo. Eu te desejo um domingo cheio de paz, que o Senhor te abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça e misericórdia. Um bom domingo para todos, sendo luz do mundo e sal da terra.